Amado e bondoso Pai, graças te rendemos porque queremos agora ouvir a mensagem da Tua Palavra. Dá, ó Deus, que não possamos acrescentar nada ao que Tu queres nos dizer. Que seja somente a luz do Teu ensino que hoje vá nos ensinar. Abençoado é a Tua presença entre nós, ó Deus, em especial neste tempo em que encerramos mais uma caminhada do calendário da Igreja. Fala-nos com a Tua voz, ensina-nos sobre os Teus princípios, porque lâmpada para o nosso pé é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém. Alô? Alô? Posso? Nós tivemos alguns problemas técnicos aqui com a transmissão. Vamos retomar o nosso momento celebrativo. Pedimos desculpa a cada um de vocês que estão aí nos acompanhando. Vamos retomar a nossa mensagem para esta manhã do Domingo da Eternidade. Querida Igreja em Cristo, o trecho que ouvimos da carta, ela é direcionada para os cristãos de Efésios e exalta a excelência do poder divino que age em nosso favor. E ainda que a comunidade de fé sofra duras críticas ao longo da história, por acumular muitos erros e pecados, a carta aos Efésios nos dá conta de que a igreja deve continuar existindo e construindo o seu alicerce numa base que não seja humana e falível, mas que seja o próprio Senhor Jesus Cristo. Não há verdade mais soberana do que essa. Algo que as palavras de Colossenses 3,11 nos dizem. Cristo é tudo e em todos. Cristo é tudo e em todos. Por mais que a mística da fé e o alimento da espiritualidade afirmem para nós, não é novidade de que muitas comunidades têm falhado no papel de ser uma igreja para Cristo, optando em abraçar incoerências humanas, sendo uma igreja personalizada para as pessoas. Com o passar do tempo em Éfeso, parece ter ocorrido algo semelhante. Enquanto nesta carta, pouco percebemos os problemas da vida comunitária dos Efésios, é o livro do Apocalipse que acusa essa comunidade de ter abandonado o seu primeiro e grande amor, que é Deus, vindo a se tornar uma igreja estagnada. Por ora, a carta aos Efésios se ocupa em elogiar a fé e o amor que emanam daquela igreja. As pessoas estavam impressionadas com o testemunho de fé dos cristãos em Efésios. O que pode ter havido em Efésios? Que de uma comunidade elogiada passou a receber críticas futuras? Quem sabe a resposta seja simples. Ela era formada pela comunhão de pessoas que muitas vezes não soube lidar com os presentes preciosos da fé. A comunidade pode ter se acostumado demais com os elogios, vindo a se esquecer de manter-se uma comunidade na via do aperfeiçoamento da fé e do amor. Eles perderam o foco em Jesus. Mas, se Deus é o suficiente para nós, por que vemos na igreja pessoas que não se empenham em se colocar no encalço de Cristo? Porque há pessoas que não depositam o foco da sua vida em um profundo e amoroso contato com o Senhor? Talvez muitos cristãos da atualidade não se sintam plenamente satisfeitos somente com a graça de Deus. Talvez o amor que Cristo entregou para todas as pessoas nos seja um tormento, porque desacostumamos a compartilhar algo de bom que recebemos com os outros.
Mas, no meio de tantas dúvidas, sem uma resposta que nos clarifique, uma verdade entristece. Muitos optaram em olhar somente para si mesmo, porque tiraram os seus olhos de Cristo. Por outro lado, quantos cristãos são atacados quando afirmam que tão somente Cristo é o suficiente para si, como bem afirmaria os reformadores, só lhe deu glória, a glória somente a Deus. Em seu tempo, Lutero vivia para a igreja, até que descobriu que a igreja não estava mais vivendo para Cristo. Ainda hoje, corremos pelas sendas dos perigos de viver uma igreja para a nossa glória, deixando de viver somente para a glória de Deus. Entretanto, amar e conhecer a Cristo é o resumo da vida cristã. Cada cristão deveria ser o espelho de Cristo para o mundo. Não há nada altivo que possamos encontrar fora de Cristo. Nada que nos conceda algo que surpreenda a fé. Martim Lutero insistia neste ideal quando afirmou que o cristão não vive em si mesmo, mas em Cristo e no próximo. Em Cristo pela fé e no próximo pelo amor. Isso implica ter Cristo no centro da nossa vida, da nossa esperança, da nossa fé e da nossa igreja. Só pode ter uma porta aberta para a vida eterna, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porta essa que o próprio Cristo abriu para que Deus possa vir a nós e nós até Deus. É aqui que bem vale as palavras de Deus para Paulo, que ao sentir o espinho do mundo em sua carne, ouve do Senhor em 2 Coríntios 12, 9. Paulo, a minha graça te basta. Amados, sobre Cristo repousam os maiores tesouros da plenitude. Em Cristo estão contidas a mensagem do reino que nos procura e quer nos resgatar de uma vida perdida para uma vida da eternidade com o Senhor. É sobre esse poder celeste que Efésios fala, suplicando que os olhos do nosso coração se iluminem, para que saiamos da escuridão e percebamos que somos parte da herança dos santos de Deus, vocacionados a sermos arautos do amor divino. São palavras de esperança que ressoam até nós para este domingo da eternidade, o último domingo do ano da Igreja. Dado o respeito que temos ao dia de finados, não foi por acaso que os cristãos luteranos elegeram o domingo da eternidade para refletir sobre a morte, lembrando que os limites da vida humana estão colocados baixo o poderio de Deus. Cristo é Rei eterno, ressuscitado e entronizado por Deus nas potestades celestiais. Ele sujeita a morte e todos os poderes debaixo dos seus pés, com a chave da plenitude dos tempos colocada em suas mãos. Com a ressurreição de Cristo, Deus dissipou da vida o temor da finitude terrena. Com a entronização de Cristo nos céus, Deus acena para a esperança o acesso à eternidade. Quando a nossa esperança se ancora em Cristo crucificado, ressuscitado e eternizado, no abismo das nossas dores e medos, estarão os braços eternos do Criador a nos segurar. Deus estará sempre nos aguardando com a bondade e misericórdia, até que sigam os dias finitos da nossa vida, para que recebamos parte da herança do reino, junto à sua coroa celestial. Pela fé, somos invadidos pela graça divina, na certeza de que Jesus virá e se encontrará conosco, fazendo com que a nossa esperança salte sobre o túmulo da nossa morte e nos carregue para as portas da gloriosa ressurreição
e vida eterna junto a Deus. Querida igreja, quando aqui nesta vida o coração é convertido em amor por Deus e aos outros, ele seguirá sendo santificado e protegido do mal. E ainda que venha a sofrer, ele sempre se voltará para as coisas divinas e celestes, pois sua herança é a pertença às mãos eternas do Pai. Se o paraíso é Cristo, não temos nada a perder se morrermos em Cristo, porque em Cristo veremos adiada a nossa mortalidade, para que sejamos revestidos da ressurreição e da imortalidade dos santos de Deus. A carta aos Efésios nos ensina que somos herdeiros de Deus. Ela vai além. A carta nos lança para mais perto do Senhor, ao dizer que somos a herança de Deus. O que nos aguarda não é somente a possibilidade de participar dos tesouros celestes. Algo peculiar nos é apontado em Efésios. Nós somos o próprio tesouro divino. Paulo diria, em outras palavras, somos o templo do Senhor. Cristo viria a afirmar, somos a pérola perdida. Somos ao mesmo tempo herdeiros e herança de Deus, porque Ele nos tem amado desde a fundação do mundo. Querido, você consegue perceber o que significa ser encontrado pela eternidade divina? Não há riqueza no mundo que sobreponha o que Deus nos dará nos planos da sua redenção. E se perdermos tudo isso, o que nos espera nos últimos dias? Qual esperança pode ter aquele que condena o seu futuro com Deus? Se nós podemos ser impressionados por tantas coisas belas que há neste mundo, devemos lembrar que existem coisas mais surpreendentes ainda, ocultas nas obras de Deus, guardadas na eternidade, da qual podemos participar com Ele. Quão miseráveis seremos ao insistir em agarrar os prazeres de um instante desta vida, vindo a renunciar o êxtase da eternidade. Quão infeliz a nossa sina por ter caído na alegria mascarada das coisas triviais, ao invés de ter deixado tudo pelas bênçãos ilimitadas da plenitude da vida. Se você está disposto a tão somente comer o fruto da terra, sem querer se saciar com o alimento da eternidade, o caminho em direção a Cristo não é uma opção. Mas, para os santos de Deus, o Espírito do Senhor opera para o bem. Recordemos, sempre que Cristo, Ele nos diz, eu sou o caminho. Cristo é o caminho. Nele está assentada a esperança do nosso chamado, da nossa conversão, da nossa morte, da nossa ressurreição e também da promessa de vida eterna. Tenhamos então olhos e coração iluminado, pois bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Oro para que a graça e o amor infinito do Pai nos ilumine com a sua santa eternidade. Amém.